E agora para o conceito de envelhecimento, olha que interessante. O envelhecimento ele é um processo que se constrói no transcorrer da minha existência, da sua existência, da existência da sua mãe, que foi diferente da existência da sua avó e do seu avô, e assim sucessivamente. É uma construção. Embora a gente tenha a mesma essência, por exemplo, nós mulheres, né? Vamos falar de nós mulheres. O que a gente vivenciou, né? Desde quando a gente estava lá com 2 aninhos, a gente provavelmente nasceu, foi amamentado e a gente cresceu e a gente ficou mocinha e aí a gente teve o desenvolvimento do nosso corpo e aí a gente, né, teve a ideia de ter filhos, casamos, tivemos um filho e assim foi desenvolvendo. Algumas mulheres fizeram a opção de não ter filhos. Algumas mulheres tiveram a sua menopausa precoce. Tem mulher com 30 anos que tem que tirar o ovário e daí ela não menstrua mais. Então, todas essas alterações dentro do processo de uma pessoa no seu desenvolvimento vai interferir no seu envelhecimento. Seja para um lado, né, positivo ou para o lado negativo, mas vai interferir, tá certo? Então, a gente não fica velho quando completa 60, 70, 80. É um processo. Às vezes você pergunta para uma senhora de 90 anos, ela fala, olha, minha cabeça parou lá nos 37 anos. Para mim, eu continuo com 37. Tem uma área da psicologia, inclusive, que estuda sobre isso, que diz que o self, né, que é um sistema que nós temos no nosso psique, diz que ele não envelhece nunca. Então, tô com esse selfie aí e é bom que a gente permaneça com ele, né? Assim é bacana. Mas envelhecer é um processo dinâmico e é um processo que faz parte, que a gente não pode ter vergonha desse processo. Isso que é o mais bacana, certo? Então, vamos lá. Olha, porém, dificilmente isso é aceito pelas pessoas em virtude de mitos e estereótipos socialmente impostos que colocam o velho como alguém à parte da sociedade, que apenas geraria ônus, pois deixou de fazer parte do mercado produtivo. Então, muita gente acredita que ficar velho, ser velho, tornar-se velho é uma coisa feia. Por quê? Porque existia um pensamento de que velho é uma coisa que só gera gasto, que só gera custo. A gente gasta muito com velho quando fica dentro de um leito de UTI, demora mais de 20 dias, então ele onera muito o sistema de saúde. Isso não é verdade, isso é uma verdade, mas não é a única verdade. Por quê? Porque vocês vão ter uma atividade complementar que vocês vão ver, que é o tsunami prateado. É um vídeo que vocês vão assistir, ele é maravilhoso, que vão fazer vocês refletirem sobre ser velho no mundo atual. Então, existem vários exemplares de velhos, se a gente pudesse falar assim. Existem velhos de toda a natureza, com todas as idades e fazendo inúmeras coisas, né? Sendo ele quem ele é, né? Se ele é um surfista, se ele é um jogador, se ele é uma dona de casa, o que ela vai continuar fazendo e o que ela vai explorar esse meio, tá certo? Então a gente não pode achar que é feio e também considerar feio ou fora dos padrões ser uma pessoa velha, considerar que só o que é bonito e bacana é o que é jovem, né? É o que é novo. E isso não é verdade, não é a única verdade, certo? Hoje, o Brasil já pode ser considerado, eu já tinha falado isso, né? Já pode ser considerado um país de idosos, né? Porque padrões estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde diz que nós somos um país de velhos. Por quê? A quantidade de pessoas, né, que é considerado, então a própria organização já padroniza isso. A gente tem menos pessoas, menos casais tendo filhos, isso padroniza um país velho, e outras políticas também envolvendo necessidades dessa população preconiza que a gente é um país velho, tá certo? Mesmo sendo um país jovem, nós somos um país com muitos velhos. O processo de envelhecimento ele é demarcado por várias etapas que se concretizam no decorrer da vida. Desde a sua concepção, o organismo humano passa por diferentes fases em sua evolução. Eu já tinha falado isso também, que o envelhecimento da pessoa está intimamente ligado com tudo aquilo que aconteceu com ele lá na sua infância, nas suas relações interpessoais, na sua relação na escola,
no trabalho, na sua religião, na sua vizinhança. Quem foi essa pessoa? Se essa pessoa foi um líder comunitário, se era um vizinho que era um vizinho bacana, era o único vizinho que tinha carro e levava todo mundo quando passava mal, ou quando era o casamento, ele que levava a noiva para ir para o altar, né? Então isso, o processo de fase de evolução dessa pessoa vai depender de quem ele foi, né? Desde a sua infância, a juventude, e aí ele vai concretizar a sua, que a gente fala, o seu perfil de personalidade quando ele envelhece, né? Então já tem algumas frases prontas que dizem assim: o velho é um jovem que deu certo, né? Então ele segue na sua carreira, na sua jornada, dando certo. Então a gente tem um monte de gente que envelheceu dando muito certo, né? Embora não estejam mais aqui, mas serve de exemplos. Por exemplo, a Hebe Camargo, né, que é aqui da região do Vale, ela sempre foi uma pessoa comunicativa. Ela morreu, antes de morrer, muito antes, assim, acho que faltando uma semana para a morte dela, ela ainda se comunicava, e se comunicava muito bem, né? Quem assistia ao programa da Hebe sabe disso, da condição que ela tinha de adentrar na casa das pessoas e fazer uma comunicação limpa. Isso que era o mais bonito na Hebe. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, vamos falar de comunicadores, vou falar do Chacrinha. O Chacrinha foi um velho engraçadíssimo, balançando a pança, perguntando se o Rio de Janeiro continuava lindo. Ele foi um cara espetacular, né? Então foi um comunicador que envelheceu fazendo o que ele sabia fazer. Quem mais? O arquiteto que construiu Brasília, que completou 60 anos, né, no dia 22, o Niemeyer. Ele faltava, acho que 3 dias para morrer, ele estava lá desenhando como um bom arquiteto. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, eu acho que essa premissa, essa frase de dizer que o idoso é um jovem que deu certo, isso é perfeito. Vamos caminhando na nossa jornada para que a gente possa dar certo também. Então vamos lá seguindo, né? Eu peço desculpas até porque é muita teoria, mas precisa nesse primeiro momento vocês conhecerem essas teorias, tá bom? Bom, o envelhecimento ele é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social. Além de ser dever do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Bom, o envelhecimento ser um direito personalíssimo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é único, que é meu, que eu vou envelhecer diferente da minha irmã mais velha, diferente da minha cunhada mais nova, diferente de como a minha mãe envelheceu. Eu tenho direito de proteção e o meu envelhecimento não é igual ao envelhecimento por exemplo, das mesmas pessoas da minha mesma família. Cada um carrega o seu envelhecimento, embora as necessidades sejam iguais. Por isso que existe uma política de proteção, né? Baseado inclusive no estatuto, que é onde a gente tem a lei que dá base para tudo. Tudo que vocês precisarem saber sobre proteção tem que ir para o estatuto da pessoa idosa, que é lá que vocês vão encontrar a resposta, tá certo? Vamos seguir aqui. A garantia desses direitos está determinada na legislação com o advento do Estatuto do Idoso, que é a Lei número 10.741, que isso também cai nos concursos, e ele foi promulgado em 2003, 1º de outubro de 2003. Por isso que nessa data, vocês vão ver que agora vocês vão estar antenados no mundo do envelhecimento, é nessa data que no Brasil a gente comemora o Dia Nacional da Pessoa Idosa. Tá certo? Porque tem a ver com o estatuto. Ele teve as suas alterações, como eu disse para vocês anteriormente, em 2018, alterando que a pessoa com 80 anos ela tem prioridade, né, a mais do que os de 60 e 70. E essa garantia de direito e essa lei, ela é considerada uma das maiores conquistas da população idosa brasileira, né? Eu estava já no meio da gerontologia quando se deu esse estatuto, então é muito importante para eles e para nós que trabalhamos com essa população. Não esqueçam desse estatuto. Diante da situação atual do envelhecimento demográfico, o aumento da expectativa de vida,
o crescimento da violência. Algumas demandas são colocadas para a família, sociedade e poder público no sentido de proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas que possuem alguma incapacidade. Então vamos lá entender o que está escrito aqui. Toda vez, eu já tinha falado isso anteriormente, mas toda vez que eu tenho a mudança de perfil de população, né, assim foi na década de 70, tinham muitas crianças. O que o governo fez como políticas de saúde? Antes até, né, na década de 40, vacinação para todo mundo, porque as crianças morriam de catapora, morriam de sarampo, então foi política pública de prevenção à doença. Os laboratórios brasileiros tiveram assim um avanço muito grande, construíram a vacinação. A gente tem os institutos espalhados no país, Fiocruz, Butantan, justamente por conta dessa necessidade. E eu sou da geração, gente, que eu tomava vacina de pistola. Era uma loucura, a gente tinha que entrar na fila da escola e era uma loucura. E eu agradeço por demais as políticas públicas da década de 70, que eu não fui a geração que tive poliomielite, porque a gente na década de 70, em 74 mais precisamente, passou por essa não foi uma pandemia, mas foi uma epidemia, e eu tenho, né, 2 ou 3 amigos que tiveram lesão pequena, mas tiveram sim. Então toda vez que a gente tem uma mudança no perfil da população, a gente tem que ter mudanças também nas políticas públicas, e esse texto ele fala exatamente sobre isso. Só que daí tem um problema, que a sociedade, o governo, ele não dá conta de dar conta dessa população que cresceu em grandes números e todo mundo de uma vez, né? Aí a família, ela tem que se responsabilizar. Então para a família é um peso ter que cuidar do seu idoso. Sim, é um peso, porque às vezes se eles têm verba, eles contratam o cuidador particular, seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, todos os dias, paga o salário. Tem família que consegue, tem família que é falida, ela não vai conseguir dar conta de cuidar do seu velho, então ela vai ter que dividir os cuidados com a sociedade, então com a igreja, com a associação para velhos, e o Estado entra também, atendendo de que forma? Tendo instituições onde, por exemplo, a prefeitura, na instituição que eu trabalho, instituição para idosos, 50% dos idosos que estão lá, quem mantém é a prefeitura, depois é uma instituição religiosa e depois é a sociedade. Entenderam? Então toda vez que eu tenho um aumento de população, eu tenho que ter políticas públicas para ele, mas quem tem o direito, quem tem a obrigação é a família. É lindo ser cuidado pela família, mas se a família está falida, como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou cuidar de uma pessoa, por exemplo, de um homem? Vou falar homem porque é as histórias que a gente percebe e que a gente acompanha nessa minha trajetória há mais de 20 anos trabalhando com essa população. Homens, geralmente eles casam, têm seus filhos, a família, ele se desentende com a mulher, se separa, vai viver, né, em outra situação conjugal, aí se separa também, tem uma doença. Aí o que os filhos falam? Mamãe, você pode cuidar do papai que agora ele está doente e tal? E a mulher às vezes vai ter que cuidar por piedade. Piedade porque os filhos pediram. Então é muito difícil isso para a família. Então eu quero que vocês entendam isso, que mudou o perfil dessa população, vai mudar a situação da economia, da assistência social, da educação e da saúde, tá certo? Isso é importante a gente saber. Um outro textinho que eu trago para vocês é sobre conceitos. Então a palavra que vocês vão ver, isso também cai em concurso, fala de senescência. O que é senescência? É quase que um sinônimo de envelhecimento. Então, se a pessoa tem um envelhecimento saudável, se ela tem uma pequena artrose, mas nada atrapalha o desenvolvimento do envelhecimento dela, a gente chama de senescência. Enquanto as alterações associadas a alguma sobrecarga, como doença, estresse, acidente que requeiram cuidados especializados, a gente denomina de senilidade. Tá bom? Então, senescência é um envelhecimento saudável, normal, e senilidade é um envelhecimento com doença, com comprometimento da capacidade funcional, tá certo? E já finalizando, a gente vai falar de legislação. Nossa, mas eu tenho que entender até de legislação? Sim, legislação é política, a gente vive dentro de um processo político o tempo inteiro. Inclusive, até para eu estar aqui, eu só estou aqui porque existe
um programa, né, político que atende uma demanda que eu trabalho, que é o velho. Então, se não existisse política pública, eu nem estaria aqui, nem teria emprego, na verdade. Mas que bom que isso existe, né, e nós estamos aqui. Então, vamos lá entender. Em 1990, né, aparece a Lei Orgânica da Saúde, que é o nosso bom e velho SUS, que é uma lei federal, a gente chama 80-80-90, né, mas na verdade é 8.080, mas a gente acostuma falando 80-80, que assegura a atenção integral e especial à saúde dos idosos, os quais deverão também ter preferência de atendimento para o tratamento das doenças e os que os afetam, né? E aí eu queria trazer uma informação muito importante, que hoje os idosos brasileiros, 65% do idoso brasileiro depende exclusivamente do SUS, até para pegar o AS no posto de saúde, que é a medicação que eles usam para afinar o sangue, para não ter trombose. 65% dessa população é exclusivo. É mais alto quando a gente coloca aquelas pessoas que, por exemplo, eu tenho um paciente que ele foi funcionário público, então ele tem o IANSP. Então ele vai ali, quando ele precisa de consulta, ele vai pelo IANSP, mas se ele precisar de uma medicação mais específica, ele vai para o SUS. Então 65% é muita gente, e se a gente for perceber, é quase total, 80% não é exclusiva do SUS, mas depende de alguma forma do SUS. Por exemplo, alguém deve ter na sua casa aí um idoso que tenha um convênio médico, seja Unimed, São José Saúde, qualquer um deles aí, certo? Beleza. Mas para fazer a vacinação, quem faz a vacinação? O SUS. Então, teoricamente, quase 90%, eu diria que 90%, eu estou apostando até atualmente, por conta da Covid-19, eu estou apostando que 99% é usuário do SUS. Então, a gente precisa entender, e mais do que isso, defender o nosso sistema de saúde, porque ele é importantíssimo. Uma outra questão também que a gente coloca muito é a questão da Lei Federal da Política Nacional do Idoso. Isso também cai em concurso, vocês deem uma olhada com mais requinte para entender o que é. Nossa, professora, o que é essa Lei 8.842 que fala da Política Nacional do Idoso? Porque ela vai assegurar a proteção, tá certo? Que mais que a gente tem? Em 2002, o Ministério da Saúde criou mecanismos para a organização e implantação de redes estaduais de assistência à saúde. Então, cada região, né, setorial e estadual, municipal, todas elas agora, a partir de 2002, tem a atenção exclusiva para o idoso. Então, tem atenção no domicílio, atenção de medicação, de vacinação. Primeiro, sempre vocês viram que primeiro são eles, na vacinação, no atendimento prioritário, porque eles é uma população que precisa de atenção, não porque são coitadinhos, a gente não pode pensar nisso, tá certo? E sim porque eles são vulneráveis e precisa. O que é mais interessante também é que essa proteção ela vem a partir de uma equipe multiprofissional, e o cuidador de idosos entra também nessa importância de atenção para esse idoso. A gente também tem, né, que passou a vigorar o Estatuto do Idoso, que ele foi destinado a assegurar direitos assegurados a pessoas com idade igual ou maior a 60 anos, mas já como lei, porque até então não era regido uma lei. Por exemplo, se eu tinha um idoso que ele tinha o seu cartão retirado, que um familiar retirou, não era considerado, na verdade, um crime, e hoje, pelo Estatuto regulamentado em 2004, ele já é considerado crime. Então é um tipo de violência e a pessoa pode ter que pagar por esse crime, tá certo? Finalizando então, a gente tem que garantir que o idoso ele seja protegido e ele tenha preservado a sua saúde física, mental, o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, né? E partindo agora dos conceitos mais práticos, a gente vai trabalhar com a questão da autonomia e a independência. Todos nós precisamos de autonomia, que é uma capacidade de decisão,
E a independência é a capacidade que a gente tem de fazer por nós mesmos. Eu tenho capacidade de ir andando pela calçada, pegar o ônibus, eu vou até o ponto de ônibus e faço essa ação, né? A autonomia, na verdade, é o que a gente consegue fazer e a gente precisa ter em boas condições, cognição e humor, senão a gente não consegue tomar conta da nossa vida. É o poder de decisão. Eu tenho que ter um poder de decisão sobre a minha vida, mas eu tenho que ter uma saúde mental, né, preservada para que eu tenha autonomia, senão ao invés de ser uma coisa positiva, vai ser uma coisa negativa, tá certo? E a independência significa executar. Eu vou executar, como eu já tinha falado, eu sou uma idosa, eu quero ir no Sesc, eu sei qual é o ônibus que pega lá, eu vou pegar minha bengala, tomar cuidado, tomar o ônibus e ir até o Sesc, tá certo? E a capacidade funcional é um conceito também que tem a ver com autonomia e independência. E o que é a capacidade funcional? A capacidade funcional nada mais é do que a capacidade, a condição que eu tenho para me alimentar, me locomover, tomar banho, tomar meu remédio, saber a hora certa que eu vou tomar meu remédio, viajar e ter o domínio da minha vida, né? Bom, a capacidade funcional, ela vai dar ao indivíduo a capacidade de ter autonomia e de ser independente. Às vezes eu posso não ter autonomia, mas eu tenho independência e vice-versa, porque às vezes eu tenho uma paralisia na minha perna, ou então eu tenho uma artrose muito severa que eu não consigo, por exemplo, ir sozinha numa cadeira de roda. Então eu tenho autonomia, porque o meu cérebro funciona, a minha cabeça, eu tenho cognição boa, mas eu não tenho independência para ir ao local onde eu quero, né? Então isso às vezes gera um pouco de conflito. Mas, né, mesmo assim é importante a gente preservar tanto a autonomia quanto a independência desse idoso. Finalizando então, nesse textinho diz assim, ó: assim, a manutenção da dependência do idoso acontece em muitas situações. E às vezes o idoso até poderia tomar algumas decisões sobre como ele gosta do seu café e tudo mais, como é que ele gosta de tomar banho, como é que ele faz, mas ele não consegue porque às vezes a família não permite, o próprio cuidador não permite que isso aconteça. E aí ele vai cada vez mais ficando dependente e pode até ficar deprimido, né? Esse é um problema muito, muito sério. Bom, o que eu queria trazer para vocês, que é o resumo dessa aula de hoje, é que existe uma diferença, que é a diferença de envelhecimento e doença. É muito diferente. Às vezes uma pessoa ela é velha, ela está no processo de envelhecimento, mas ela não é uma pessoa doente. E quando ela é doente, ela tem a sua doença controlada, tá certo? E então a gente finaliza por aqui.